Pessoal, vocês conseguiram assistir as 4 lives da nossa semana Empreendedor com o melhor benefício? Construindo aí o seu negócio enquanto planeja também o seu futuro? Conseguiram? Já aplicaram alguma dica? Me contem, tá? Recapitulando, gente, na segunda-feira passada nós tivemos a live sobre MEI, vantagens e desvantagens que ninguém te conta, eu te contei. Um pouco mais de 1 hora de live falando só sobre MEI, todas as experiências que eu vivia no passado, aquele parcelamento de MEI, regras específicas, polêmicas para você não cair nas desvantagens e para você planejar o seu negócio. Na terça-feira eu falei como a escolha do seu tipo empresarial influencia no seu negócio e na sua aposentadoria. Um bate-papo incrível também para o nosso esquenta para a semana do empreendedor com melhor benefício, que começou na quarta, quinta, aí na sexta eu não pude fazer, tô fazendo hoje, termina hoje, segunda-feira, tá bom? Então na quarta nós falamos no top 10, mas eu dei um bônusinho aí, né? Foram 11 os problemas que eu elenquei, que estão assombrando aí o cotidiano dos empreendedores, são os problemas mais frequentes e que por muitas das vezes a gente não se dá conta como é que eles aparecem ali na nossa rotina e derrubam ali o nosso fluxo de caixa, os benefícios do INSS, dificultam aí a nossa comunicação com o cliente, dentre outros problemas, né? Na quinta-feira eu coloquei como se proteger, né? E proteger o seu negócio desses problemas que eu elenquei na quarta-feira, para que você saiba resolver ou, se possível, sempre que possível, evitá-los e não perder dinheiro, né? Porque quando a gente tem problemas no nosso negócio, geralmente isso equivale a perda de tempo e perda de dinheiro. E eu tenho certeza que vocês não querem isso no negócio de vocês. E hoje nós vamos falar do passo a passo para que vocês consigam estruturar de uma vez por todas o negócio de vocês, tá bom? Então, vou começar, né, falando, eu coloquei também como tema dessa live o mito da paciência. E o mito da paciência, não sei se vocês já ouviram assim, às vezes até alguém, um ente querido, um pai, uma mãe que incentiva vocês no negócio de vocês, mas ele diz assim: tenha paciência que a sua hora vai chegar. Tenha paciência que seu negócio vai dar certo. Tenha paciência, porque assim mesmo, o governo é difícil, as normas, a sua aposentadoria vai ser baixinha mesmo, mas tenha paciência. E eu sei que o ente que fala isso pra gente com carinho, com amor, mas tomem cuidado. Sim, paciência é uma virtude riquíssima, resiliência, né? Que é a capacidade da gente bateu, levou, levantou, olha para o problema, corrige o problema e continua dali para frente. São qualidades importantíssimas para qualquer negócio, para o seu negócio são qualidades importantes. Mas não tenha paciência com a sua estagnação. Mais tarde eu vou mostrar para vocês, vou abrir para vocês a caixa preta aqui, né? Vou falar o passo a passo primeiro e depois vou mostrar para vocês como é possível, através de um método, uma mentoria que eu criei, testei, eu mesma já passei por ela, já passei pelos perrengues do início aí do empreendedorismo, que em 5 semanas você consegue estruturar o seu negócio, mesmo que você esteja começando do zero, ou que você esteja muito confuso mesmo sobre o que fazer. Essa mentoria vem para ajudar você a escolher um caminho e estruturar num passo a passo em apenas 5 semanas. Sim, é possível. Então é um mito dizer que é normal demorar muito. É normal você ficar estagnado o tempo todo ou muitos anos. Isso é um mito. Então esse é o mito da paciência que você precisa tirar do seu negócio, tirar da sua vida. Tudo bem? Então, gente, vamos
ao passo a passo. Ao final eu vou falar e vou abrir vagas para essa mentoria. Essa mentoria é individual, já vou falar um pouco mais sobre ela. Então são só 3 vagas, tá, gente? Porque eu não consigo atender em mentorias individuais mais do que 3 pessoas por vez. E também vou falar da minha mentoria Alcance o Melhor Benefício de Aposentadoria e Pare de Perder Dinheiro Sendo Empreendedor, que é uma mentoria em grupo que trata de tudo aquilo que a gente falou na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. Todos esses perrengues eu aprofundo e dou o caminho de todas as polêmicas, as saídas, as alíquotas, as regras de transição, como elas funcionam para o empreendedor, quais as exceções aplicadas ao empreendedor. Eu falo de forma aprofundada e com acompanhamento prático para que vocês consigam implementar na vida de vocês e no negócio de vocês. Essa é uma mentoria em grupo, também vou falar daqui a pouco um pouco mais para vocês e vou deixar o link daqui a pouquinho na bio aí do meu Instagram para vocês conferirem lá. Mas vamos lá, o primeiro passo para a gente estruturar bem o nosso negócio, né, e a gente verificar a questão da nossa formalização no que tange as nossas contribuições para a aposentadoria, a gente tem um cadastro devidamente atualizado lá no meu INSS. Né? É um portal, é um site onde a gente precisa cadastrar senha, o login com o nosso CPF e uma senha. Geralmente, essa mesma senha é utilizada em outros aplicativos do governo. Então, se você já tem uma senha cadastrada, ela serve para outros aplicativos, FGTS, CTPS digital, tá? Vai ser a mesma senha do meu INSS. E mesmo que você opte por ser MEI, por exemplo, ou mesmo que você já seja um empresário de Simples Nacional, o teu recolhimento ele tem que constar no extrato previdenciário que você consegue acessar com facilidade, gratuitamente, por essa plataforma. É essencial você olhar periodicamente, 1, 2 vezes por ano, para ver se está tudo certinho. Porque como eu falei nas lives anteriores, né, eu tive a oportunidade de falar em uma das lives, eu entrei mais nisso, sobre a importância de a gente corrigir o mais rápido possível. Né? Se eu tenho um problema, um empregador meu, né, quando eu era empregada, não enviou corretamente, não transmitiu corretamente as informações para o INSS, é mais fácil que eu corrija esse problema no ano que aconteceu, ou é mais fácil que eu corrija esse problema 5 anos depois? Na opinião de vocês, o que é mais fácil? Corrigir um problema no meu extrato previdenciário assim que ele acontece, assim que aquela informação é repassada incorretamente ou não é repassada, ou deixar para corrigir 5, 10, 15, 20 anos depois, como acontece, bem-vinda, como acontece muitas das vezes, a gente deixa para 5 minutos do segundo tempo para fazer uma correção. Né? O que vocês acham que é mais fácil? Corrigir assim que um problema acontece ou deixar para corrigir 10 anos depois que a documentação já ficou amarelada ou que de repente a documentação nem existe mais? Então, mantenham o cadastro de vocês no INSS correto e verifiquem periodicamente aí, tá? O extrato previdenciário, que é o documento essencial na hora de se aposentar. Segundo ponto para estruturar bem e formalizar bem o negócio de vocês é conferir, né, não só os vínculos, né? Quando eu falo de conferir o extrato, eu estou me referindo mais aos vínculos, né? Mas olhem também os dados, nome da mãe, o NIT, se o CPF está correto, porque um dado ali incorreto pode acontecer 2 coisas, pode puxar uma informação de terceiro que vai computar errado o teu cálculo de aposentadoria ou de outro benefício também, pode acontecer. Ou pior, esse dado de terceiro tá ruim, tá mais prejudicial do que seus dados e vai computar, né, como se dele fosse, e às vezes não vai ter o tempo de contribuição ou a carência necessária. Já vi acontecendo, não é tão raro assim, infelizmente acontece. Então, cabe, né, a nós, como segurados, verificar periodicamente se isso não está acontecendo, porque a gente pode corrigir muito antes de se aposentar para não ter dor de cabeça nesse momento tão importante, né, que é requerer a tão sonhada aposentadoria. Terceiro ponto,
escolher o melhor código do recolhimento previdenciário no seu caso. Se você assistiu a live sobre MEI, se você assistiu a live da melhor escolha do seu tipo empresarial e o impacto disso na aposentadoria, se você assistiu a live de quarta-feira, os problemas que assombram o empreendedor, com certeza você já chegou até aqui, entendendo a importância de você escolher o código certo. Gente, eu vou abrir um parêntese porque essa experiência foi recente, né? Vocês sabem que eu trabalho com cálculos para planejar a aposentadoria, para planejar qual é a melhor regra de transição em cada caso. E eu peguei um caso muito inusitado, porque não é um benefício que eu trabalhava tanto, né? E eu não tinha essa visão. A segurada, ela recolheu por 10 anos como segurada contribuinte individual, ou seja, autônoma. Eu já expliquei para vocês nas outras lives, mas com certeza vai ter gente nova entrando hoje, que quando você é segurada contribuinte individual, quando eu chamo contribuinte individual, nós temos 5 tipos de segurado. Né? Na verdade, nós temos 2 aqui primeiro, aqui em cima, que é o facultativo de um lado e o obrigatório de outro. Todo mundo é chamado de segurado obrigatório quando a gente exerce, todos que exercemos, atividades remuneradas. Aqui dentro tem 5 tipos de segurados. Dentre eles, quando a gente fala do MEI, do autônomo, do prestador de serviço, ele está aqui como contribuinte individual. Tá? Aí tem o empregado, tem o avulso, tem o doméstico, tem o rural, né? Que a gente pode falar em outras lives. Mas, como eu falo bastante para empreendedores, eu aprofundo os temas aqui dos segurados obrigatórios contribuintes individuais, que são os chamados empreendedores aí, tá? O empresário, tá? O empresário lá do Simples, tá? Que contribua, que tem a Prolabore, ele é obrigado a contribuir, e ele contribui como contribuinte individual. E cada uma dessas categorias que eu citei aqui, o MEI, o autônomo, o próprio autônomo, né, que é chamado pela legislação antiga como autônomo, e ficou popularizado, né? O que vocês pensam quando eu falo a palavra autônomo? O que vem à mente de vocês quando eu falo autônomo? Hoje eu vi um post muito interessante de uma colega sobre motorista de aplicativo, né? Então, o Uber, o 99, o eletricista que vai pontualmente na sua casa resolver um problema e é pago só por aquele serviço, você não contrata ele de carteira assinada, né? A professora que nas horas extras faz aulas particulares, naquele momento ela está sendo contribuinte individual, autônoma. E tem dezenas de exemplos aí no nosso cotidiano, né? Centenas, eu diria, de exemplos no nosso cotidiano. E cada categoria, né, ela vai ter um código diferente no que tange a forma de contribuir. Então, o MEI vai contribuir com 5% sobre o salário mínimo. Se for pela lei complementar, ele também tem a opção, né, de se formalizar apenas como autônomo e aí vai contribuir na alíquota de 11%, só que é só sobre o salário mínimo. Ou a regra geral é 20% sobre o rendimento, tá? E cada um vai ter a sua consequência. Então, você precisa planejar e calcular financeiramente mesmo, botar na balança, jogar o cálculo mesmo, para entender os impactos de cada escolha, de cada código no teu caso, na tua fase atual. Né? Se você assistir a minha live sobre MEI, você vai ver a minha opinião, né, como profissional, mais algumas ponderações mais profundas, né, que só lá no portal oficial do empreendedor.gov você não encontra. Você encontra muita coisa lá, já é um começo, estude antes de abrir seu MEI, mas pondere aquelas questões da minha live, né? Ela vai ficar disponível mais alguns dias, tá, gente? Já vou falar disso daqui a pouco, para que vocês consigam assistir com calma. Mas não vai ficar disponível para sempre, então assistam logo para que vocês tenham acesso a esse material. Então, falei do código, né? Como terceira forma da gente estruturar o nosso negócio. A escolha correta do nosso código de contribuição.
Quarto, você ainda dentro dessas questões sobre o código, você vai cair em duas questões, né? Você que está começando agora, ou que abriu seu negócio há pouco tempo, você vai cair em duas questões. Você está pequenininho ainda e o teu valor ainda não alcança o suficiente para você ter que declarar imposto de renda. Nesse caso, você vai ou se formalizar como um MEI, se você tiver lá o seu CNAE, dentro da sua classificação nacional de atividades econômicas, porque o MEI é um rol taxativo, nem todo mundo pode ser MEI, e se formalizar nessa categoria de forma errada, pode acarretar em vários problemas no futuro para você. Então tem que ser planejado, né, para que dê certo para o teu tipo de negócio. Tem que ver se encaixa com o seu business, né, com o que você vai praticar ali no dia a dia. Ou você pode pagar como contribuinte individual, como eu mencionei anteriormente, nos códigos de 20 e 11%. 5% já falei que é como MEI. Nos códigos de 20 e 11% vai ser por meio do carnezinho ou pagamento eletrônico, tá? Então você tem de um lado esse tipo de pagamento e de outro, se você optar ou se a tua profissão não permitir que você seja MEI, a sua atividade, né, não permitir que você seja MEI, e você já tiver ultrapassado, né, ano passado era R$ 1.900 mensais o limite para você não ter que declarar anualmente imposto de renda, tá? Esse ano eu nem sei quanto tá, gente, me atualize aí, entra no site aí, me atualiza, ano passado era 1.900. Então a segunda modalidade seria você pagar o carnê-leão, tá? Para que você esteja pagando corretamente o imposto de renda, tá? Então, para você não ter problemas aí, que hoje a gente às vezes pensa assim, não vou me formalizar ou não vou pensar nisso porque eu sou muito pequeno. E aí quando vê, você toma, ou num mês às vezes você teve um faturamento maior e aquilo embola, somado ao resto do ano, pode trazer um pequeno desastre ali financeiro para você e para sua empresa. Então, a gente planeja mesmo antes de começar o negócio, mesmo antes de começar a atuar como prestador de serviço, né? Então, o planejamento ele vem aí para evitar esses rombos e esses transtornos aí na vida do empreendedor, tá? Então, falei de você ter, recapitulando aqui, né? Passo a passo. Falei a importância de você ter o cadastro atualizado no INSS, a importância de você conferir não só a questão de recolhimento, se está tudo acima do salário mínimo, se não tem indicador, se não tem um período sem data fim, um período sem recolhimento, que deveria ter sido, mas também a parte cadastral, seus dados, né? Esse foi o item 2. O terceiro passo, falei da importância de você, existem mais de 100 códigos, tá, gente? Por isso que o planejamento, ele é tão profundo. Se existem mais de 100 códigos para você como segurado, você realmente tem que pensar qual o melhor para você dentre todos eles, tá? Então, o melhor código para você, dentro do que eu falei aqui do caso do empreendedor, tá? E essa ponderação de como você vai fazer seu recolhimento, se você vai poder, de acordo com sua atividade, se cadastrar como MEI e abrir mão, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, ou se você vai atuar num primeiro momento como autônomo, né, prestador ali de serviço ou vendedor de produto, pagando carnê-leão quando você estourar o valor para imposto de renda, passa a ser obrigatório, né, a partir de R$ 1.900. E o quinto passo? Vamos para o quinto, né, gente? Aí entra uma questão mais interna da sua estruturação de negócio, tá? É técnico também, não deixa de ser técnico, né? Que é o que você vai fazer de fato. Entendendo quem você é, sua fase atual, suas habilidades, suas ferramentas, o quanto você tem para investir e o quanto você precisa para começar o seu negócio. Você precisa ter isso muito claro para tomar a sua escolha,
tá? Porque às vezes eu vejo as pessoas confundindo o que elas querem como hobby na vida delas e o que elas querem profissionalizar, tá? E essa confusão é normal, porque às vezes a gente gosta de muita coisa, a gente tem mais de um assunto para tratar, mais de um potencial ali, mas a gente precisa, a escolha, né? Ela é muito poderosa. Quando a gente faz a escolha acertada, com profundidade, entendendo que a gente escolheu de acordo com a nossa realidade e ao mesmo tempo o nosso sonho, não digo que não é para deixar de sonhar, mas é para sonhar e ter os pés no chão e montar um planejamento dentro da nossa realidade atual, né? Não adianta sonhar de qualquer jeito e ficar, né, só pensando na coisa que ela não vai se materializar. Precisa de método, precisa de um passo a passo, tá? Então pense nesses aspectos, tá? Na hora de estruturar o negócio de vocês, vai fazer muito sentido. Talvez esses passos aqui seja o primeiro, antes de todos, é pensar nesse quinto passo aqui que eu acabei de falar para vocês. Sexto, escolher, delimitar um nicho, um público-alvo e uma persona. E diferenciar os três. E aí eu digo para vocês que quanto mais específico você for no seu serviço, na tua oferta, na tua prestação de serviço, na tua venda de produto, seja o que for, mais valor agregado você vai ter, tá? Pegar o meu exemplo aqui, né, que vocês estão me assistindo, então vai ficar fácil de visualizar. Tem bastante profissionais, né, na área previdenciária, né? Mas profissionais que trabalham com cálculos e que entendem de cálculos são poucos. Profissionais que falam de aposentadoria, de cálculos de aposentadoria, tem menos ainda. Profissionais que falam de cálculos de aposentadoria para empreendedores, tem menos ainda. Então, quando um empreendedor ele quiser ter sucesso, ele vai procurar quem? Ele vai procurar um especialista do especialista do especialista, porque ele quer alguém que resolva o problema dele com muita profundidade. Porque ele entende que saber mais ou menos já tem um monte que sabe. É ou não é? A internet está aí, gente. Hoje, quando um cliente ele vai pedir uma solução para vocês, ele já pesquisou, tá? Bem-vindos quem está entrando agora, gente. Boa noite. Me empolgo, não dou boa noite para vocês, né? Então, o cliente de vocês, ele já chegou muitas das vezes com um preço pesquisado, ele já chegou com o que ele quer de serviço, mesmo que ele não entenda daquilo, mesmo que às vezes a gente tenha que propor soluções diferentes, porque a gente vê que naquele caso pode ser que a solução dele não seja mais interessante, embora a gente vai respeitar, né, a decisão final vai ser ali do cliente, mas a gente vai mostrar a nossa expertise em dizer, olha, mas tem essa solução aqui para você, essa solução rosa aqui é melhor do que a roxa por conta dessa característica da solução rosa, né? Embora você já tenha trago para mim essa solução roxa, é um caminho, mas talvez não seja tão legal por causa disso. E essa solução rosa custa tanto, a roxa custa tanto. Olha só, a gente está numa era, gente, e eu sei que isso para alguns é um fator negativo, mas para mim não é. Porque quando um cliente vem para você, ele vem tão satisfeito com aquilo que você propõe para ele, porque casa, porque você é especialista, né? Eu, pelo menos, quando eu vou, sei lá, procurar uma escola para os meus filhos, e quando eu vejo que aquela escola, ela tem especialistas para aquelas coisas que eu entendo importantes, por exemplo, musicalização na primeira infância, eu acho essencial. O inglês tem em qualquer escola inglês hoje em dia, mas inglês 1 hora por dia são pouquíssimas escolas que tem, né? Que o professor só fala inglês ali dentro. Então, para mim, pagar de repente uma mensalidade um pouco mais cara nessa escola que tem essas demandas que eu preciso, vai me facilitar, porque ele vai estar naquela escola resolvendo os problemas que eu tenho como cliente. As dores que eu tenho como cliente vai se resolver ali no mesmo lugar, do que eu tirar meu filho dali e botar numa escola de inglês, por exemplo, ou numa luta num outro lugar, porque eu sei que aquela escola é especializada naquelas áreas ali que eu quero. Fez sentido para vocês, gente? A importância de você saber definir bem a sua persona
para acertar, que é o próximo passo que eu vou falar daqui a pouco, mas acertar, delimitar o seu serviço ou produto? Faz sentido para vocês e para o negócio de vocês, gente? Se faz sentido, joga coraçãozinho para eu saber que fez sentido para vocês, por favor. Se não fez sentido, fala aqui por que não fez sentido. Ah, tô jogando coraçãozinho. Obrigada, gente. E pode comentar também, se eu estiver falando muito rápido, que eu sei que eu falo rápido pra caramba, né? Mas tá tudo bem? Tô falando na velocidade que dá pra respirar? Vou tentar desacelerar, gente. Eu falo muito rápido, né? Bom, eu disse que esse é o próximo passo e é o próximo passo mesmo. É a importância da delimitação. Gente, na quarta-feira, se não me engano, eu trouxe a materialização aí de todos os serviços, de todos os atendimentos que eu fiz ano passado, de parceiros e de clientes finais, né, que trouxeram suas dores como segurados. E eu trouxe a materialização, né, da Maria e da Valentina. E dentre outros problemas, né, que eu pude traçar, né, estratégias para melhorar e resolver aqueles problemas, eu vi do desastre que é, que do desafio que é, né? As pessoas não fazem isso porque querem, elas fazem isso por falta de método, por falta de informação, por falta, de repente, de alguém que pegue na mão delas e estruture isso junto com elas. E até ter essa informação, essas empreendedoras, esses empreendedores, por vezes, batem muita cabeça ao delimitar, ao aprender a delimitar seu produto ou serviço. Então, ou entregam demais e não dão conta, e às vezes deixam até o cliente insatisfeito porque não deram conta, ou entregam de menos e não fidelizam o cliente porque também poderiam entregar bastante, poderiam ser mais fluidas ali no atendimento, na comunicação, né? E também não conseguem cumprir. Sabe quando eu sempre procuro fazer isso quando eu entrego um cálculo. O colaborador, o segurado, tô falando de mim, gente, mas qualquer negócio vai ter exemplos como esse. Tenta pensar, conforme eu vou falando nesse exemplo aqui que eu vou colocar no negócio de vocês. Qual seria o exemplo, tá? Tomando como base o que eu vou dar agora. Quando um segurado chega para mim pedindo um cálculo de tempo de contribuição, tempo de serviço, não sei como vocês ouvem falar, né? Quanto tempo ele tem recolhido de fato para o INSS? Ele chega com cálculo mais ou menos, mas ele quer confirmar, ele quer ter certeza quantos anos, dias e meses ele tem, né? Porque depois de 2019, né, novembro de 2019, nós tivemos as regras de transição, são 5 regras de transição no mínimo, fora se você tiver tempo especial, se você for professor, a aposentadoria do deficiente, aí tem outras regras, tá? Que eu não tô falando, eu tô falando aqui das básicas, são 5 regras. E um dia você entra ou deixa de entrar numa regra que pode sim ser a mais vantajosa para você, só calculando para saber. Então, quando o segurado chega me procurando para esse tipo de serviço, quando eu vou entregar, eu não entrego só o tempo de contribuição, eu entrego também a carência, né? Que é outro requisito essencial para a maior parte dos benefícios do INSS. E eu explico a diferença de um para o outro, ele fica super feliz de eu ter esclarecido aquilo, mesmo que não tenha sido contratado. E eu me esforço para fazer isso, me dá mais trabalho fazer isso. Mas é uma coisa que é o efeito surpresa no meu serviço. Eu sempre entrego um pouquinho, nem que seja um pouquinho a mais, né? Mas para isso eu tenho que delimitar bem, tá? Eu delimito bem e aí com isso eu consigo ter uma comunicação muito clara com o meu cliente, que não fica perdido, que não fica tão chateado. É lógico que no início, quando a gente está começando, é muito difícil fazer isso, porque você ainda está testando o que dá certo para você. Você ainda está aprimorando, é super normal que a gente tenha dificuldade, mas com um método pronto, com uma estrutura pronta, uma metodologia aplicada ao seu negócio, você já sai do zero. Assim, em 5 semanas é possível fazer isso, tá? De forma leve, não, nem de forma tão puxada, trabalhando 10 horas por dia, não, gente. É assim, separando 2 a 5 horas por semana, você consegue estruturar o seu negócio com um método em 5 semanas, tá?
E uma das coisas é a delimitação, que vai repercutir no próximo passo, que é o passo 8 da precificação. Gente, o empreendedor, para estruturar bem o seu negócio, ele precisa precificar bem, tá? Precificar corretamente. E precificar corretamente não é copiar a concorrência, não necessariamente. É lógico que a gente vai olhar a concorrência, é necessário entender o mercado. Mas não é só isso, são N outros fatores, né, que dariam mais uma live aqui de 1 hora, 1 hora e meia, só para falar de precificação, tá? Mas entendam que se vocês precificam mal, vocês vão pagar para trabalhar como a segurada Maria, né, que eu disse na semana passada, que infelizmente não conseguia planejar, não conseguia pagar suas contas, conseguiu se endividar, não conseguia contribuir corretamente, tudo fruto dessa falta desse planejamento aqui que eu tô passando para vocês e no erro da precificação. Tá bom? Até aí, gente? Foi? Tudo bem? Então, vamos para o passo 9, tá? Gente, contar uma coisa para vocês. Empreender dá trabalho. A gente, às vezes, tem a ilusão que vai ser nosso próprio chefe e que tá tudo bem, que nós vamos colocar nossas próprias metas e que isso vai ser muito mais leve do que era quando nós éramos empregados e empregadas. Doce ilusão. Hoje eu trabalho muito mais do que... E assim, em níveis de comparativo, e em algum momento você vai estar ganhando menos do que você ganhava como empregado. Porque no início você está estruturando a coisa toda, você está ficando conhecida ainda, né? Estruturando os passos anteriores também. Então você precisa não ter preguiça de estudar, tá sempre buscando novidades sobre aquele nicho, sobre aquele seu negócio, tá? Buscando atualização sobre qual a melhor forma, né, de formalizar o seu negócio. As leis mudam, por isso é tão importante você acompanhar, né? Eu sempre digo, gente, acompanhe meu Instagram, tem atualização de graça para vocês, tem lives de graça, né? E só essa semana aqui, gente, já podia ser paga, tá? E eu digo que tem muitos cursos que eu fiz que não deram essa entrega que eu tô dando nessa semana. Então acompanhe, né, as pessoas das áreas que vocês precisam melhorar no negócio de vocês. Então acompanhe a gente específica do nicho de vocês e acompanhe a gente que vai falar de marketing, que vai falar de contribuição, de formalização, que vai falar de direito empresarial, para que vocês cresçam, né? Se você ficar acompanhando só quem tá menos, um degrau a menos que vocês não vão crescer. Vocês precisam buscar informação de quem já está a mais no que vocês precisam crescer. Faz sentido? Corrija os erros do seu quinis o quanto antes, né? Acho que nos passos anteriores eu acabei falando sobre isso. É bem mais fácil corrigir enquanto tá cedo, enquanto você tá com o documento ali, enquanto ali não mudou, enquanto tá fresquinho ali para você lembrar até o que aconteceu, né, naquele ano, né? Do que daqui a 10, 15, 20 anos. Na minha mentoria em grupo, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu aprofundo isso, né? Eu trago os principais desafios, os principais problemas que atrasam ou negam, né? Trazem a negativa de aposentadoria do INSS por conta desses problemas na documentação do segurado e do empreendedor, porque o empreendedor, ele, por muitas das vezes, é um caminho assim, ele já foi empregado, aí depois ele foi informal, aí depois ele abriu um MEI, aí depois ficou devendo MEI, aí fechou o MEI, aí fechou torto, aí depois quis abrir de novo, aí depois contribuiu, aí depois ficou um período sem contribuir. E tudo isso tem repercussões diferentes dentro do nosso extrato histórico previdenciário, tá? A gente tem que olhar para isso na minha mentoria. Eu ajudo vocês a olharem para isso com mais profundidade, né? Aqui a gente só tem 1 hora por noite, né? Então a gente tem que correr um pouquinho, mas na mentoria os alunos vão ter acesso a mais conteúdo, passo a passo, com mais profundidade do que eu consigo entregar aqui em 1 hora. Gente, o passo 11 é fundamental
para todos nós, eu me incluo nessa, que começamos a contribuir para o INSS antes de novembro de 2019. Então, atenção, você ingressou os seus recolhimentos para o INSS antes de novembro de 2019? Você já se aposentou? Você conseguiu preencher os requisitos até novembro de 2019? Não? Você continua recolhendo? Ou vai abrir um negócio e vai voltar a recolher daqui para frente? Vai entrar na mentoria individual comigo? Vai aprender em 5 semanas a estruturar o seu negócio? Botar ele para rodar de vez? Mas, então, para todos esses casos que começaram antes e vão continuar recolhendo depois, a gente precisa estudar e calcular qual das regras de transição. Eu falei delas aqui, se não me engano, na live de quinta-feira, não foi, gente? Deixa eu lembrar qual foi a live que eu falei melhor das regras de transição. Isso, na live como proteger o seu negócio para não jogar dinheiro no lixo e se aposentar bem. Foi nessa live que eu falei das regras de transição. São 5 regras, tem a regra permanente para todo mundo que ingressar depois de novembro de 2019. Mas, se assim como eu, você começou antes e tá continuando depois de novembro, né, de 2019, que é o marco da reforma previdenciária, você precisa calcular quais das 5 regras são as mais benéficas. Eu fiz um post esses dias, não, acho que tem 2 semanas, eu acho, dizendo assim, imagina lá o INSS, o servidor do INSS, por mais, né, boa vontade, por mais que você pegue um servidor bom, né, porque, assim, gente boa, gente ruim, a gente tem em qualquer lugar, né, gente? Então vamos dizer que você pega um servidor bom, servidor assim caprichoso, um servidor que está sempre alinhado com as portarias que saem, um servidor que está sempre estudando para estar atualizado, para julgar corretamente ali os benefícios, analisar corretamente ali os benefícios. Vamos supor que você pega um servidor bom nesse nível. Ele não consegue enxergar, gente, é como se ele tivesse uma venda. Quando você entra com um pedido de benefício, né, ele não consegue enxergar se depois de amanhã tiver uma regra mais benéfica. Ele não consegue enxergar, tá? Então, o sistema do INSS, ele tem essa barreira, né? Esse empecilho, né? Você não consegue calcular se daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, você entra numa regra que de repente vai te dar um benefício com 100, 150, 200, 600 reais a mais por mês. E isso é muito ruim. Por quê? Porque senão te dá um planejamento de, olha, eu vou entrar em tal data com meu requerimento porque eu quero tal regra. Se você segurado, se você empreendedor não corre atrás desse tipo de informação, não estuda, não calcula, não planeja sua aposentadoria, o INSS não consegue ver isso para você. Ele vai te aposentar na regra que você pediu, tá? Ou na regra que você tem os requisitos ali naquela data. Tá? Então, se uma semana depois você preenche os requisitos e consegue se aposentar com um valor maior, o INSS não vai te contar isso. E não é nem de maldade, né? Mesmo que você pegue um servidor bom, bacana, honesto, ele não tem esse acesso. Ele não consegue fazer esse tipo de simulação só com o programa lá do INSS, tá bom? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Falei do 11, né? Sobre essas regras de transição. 12, 12º, gente. Quando você for fazer o requerimento, gente, e aí não é só de aposentadoria, não, tá? Eu tô falando quando você for fazer requerimento de qualquer benefício, tá? Isso aí, falo muito de aposentadoria, porque é o benefício vitalício, é o sonho de todo mundo quer se aposentar, não é, né? Todo mundo quer chegar nesse momento da vida e ter paz, sentir paz, né? Quando eu penso em aposentadoria, eu penso em estar estruturada, eu penso em saber o que eu vou fazer da vida ali, eu penso em ter mais tempo, né? Que hoje a gente rala tanto. Então eu penso nesse momento desse jeito. Mas sem planejamento não é assim que a gente chega, né? A gente chega mal, a gente chega com pouco dinheiro, a gente chega cheio de desafios e a gente chega já numa idade mais avançada, que era pra gente já estar mais estruturado num momento tão sensível. Mas sem planejar não dá para chegar com esse meu sonho, né? Pelo menos é o meu sentimento, que é me aposentar e me ver nessa situação, né? Não sei vocês, mas eu sinto muito isso, né?
E quando eu converso com os clientes, com os segurados, eles sentem da mesma forma. Mas sem planejar, gente, já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe qual regra de aposentadoria vai pedir para a INSS, qualquer uma serve, mesmo que seja uma prejudicial, do que uma que daqui a 2, 3 dias, daqui a 6 meses tivesse um valor melhor de aposentadoria. Tudo bem até aí, pessoal? Para eu ir para os últimos 2 passos e falar das minhas mentorias, que eu vou abrir as inscrições a partir de hoje, vão ficar abertos por alguns dias, e aí eu vou fechar para conseguir me dedicar a esses alunos, e aí eu não vou abrir mais tão cedo, né? Não vou conseguir abrir tão cedo as vagas de novo, porque eu preciso me dedicar a esses alunos, a essa turma, e também tem a mentoria individual, que já vou contar para vocês como é que vai funcionar. Mas vamos aos 2 últimos passos para você estruturar, ou se você já tem um negócio, né, mas está pequeno ainda, você ainda está inseguro do que você está fazendo, para você reavaliar, né, e de repente fazer uma reestruturação. 12º, quando você... não, já falei, gente, eu tô no último passo, desculpa. Eu falei do requerimento, né? Então, 13º, fazer metas de crescimento de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Como é que essas metas são feitas, gente? Essas metas, elas são feitas em relação à sua escolha empresarial. Lembra lá na live da terça-feira, né? De como seu tipo empresarial vai impactar tanto no seu negócio quanto no seu futuro, na sua aposentadoria? Então, essas metas, elas têm que ser alinhadas a esse código de contribuição, a esse tipo de formalização que você vai escolher, né? Através de olhar muito para dentro, muito para o que eu quero fazer, muito para a atividade, olhar para as leis, olhar para fora também. E aí você vai fazer essa escolha, né? Com clareza, com sentido. Você tem que fazer um sentido na sua vida, né? E no seu negócio. Feita essa escolha, você vai fazer essas metas de curto, longo e médio prazo. Então, se eu entro para a mentoria, né? Empreender com sentido e estruturar o seu negócio em 5 semanas. Se eu entro para a mentoria e daqui a 5 semanas eu começo a botar para rodar o meu negócio, né? Ele está ali estruturadinho. Eu preciso fazer uma meta de como ele vai estar daqui a 6 meses, de como ele vai estar daqui a 1 ano e de como eu quero que ele esteja daqui a 5 anos. Isabela, mas é muito difícil, são muitos pilares, são muitas variáveis para o negócio estar funcionando. Eu concordo, é um desafio mesmo. E é isso que torna o nosso negócio gostoso, né? E é isso que torna o nosso faturamento tão merecido, gente. Porque o empreendedor que estrutura seu negócio, que consegue se comunicar corretamente com o cliente, ele tem mais que ter sucesso mesmo. Porque ele alcança um nível de maturidade profissional muito maior, né, do que se ele tivesse ali estagnadinho, com medo de errar, sem fazer nada, sem se mexer. Isso leva a gente como ser humano para outro nível, tá? Então, aceitem esse desafio, né? Se você tem vontade de reavaliar aí o que está acontecendo na sua vida, botar teu negócio para o jogo, talvez seja o seu momento. Vou falar um pouquinho então, tá? Das minhas mentorias. Eu tenho 2 mentorias, gente. Eu tenho uma mentoria individual, que eu só vou ter 3 vagas. Por que eu só vou ter 3 vagas? Porque os encontros são super personalizados e hoje eu não tenho agenda, não tenho possibilidade, eu não tenho energia para conseguir atender mais de 3 pessoas ao mesmo tempo com os outros compromissos que eu já tenho. Então são só 3 vagas e depois eu não sei quando eu vou abrir, porque depende muito da minha demanda aqui, tá bom? Se chama Mentoria Empreenda com Sentido e Estruture Seu Negócio em 5 semanas. É um método passo a passo, leve, porém profundo. Não é algo que você vai ficar 10 horas por dia todos os dias. Mas também não é algo que você vai ficar só 10 minutinhos no sábado à tarde e vai dar certo. Não é. Mas tem ferramentas e exercícios práticos para você tirar o seu negócio do papel, do zero, gente, do zero. Mesmo que você não saiba, você só tem a sementinha no coração que quer empreender e não sabe nem qual caminho tomar.
essa mentoria para você tirar do zero e colocar para começar a rodar em 5 semanas, seguindo o passo a passo, arregaçando a manga junto comigo. E eu vou te ajudar nesse processo com todo prazer. Então essa é a mentoria individual, pouquíssimas vagas, vou deixar aberto por alguns dias ou até preencher as vagas, né? Mas não vai ficar por muito tempo, né? Obviamente. E eu tenho a segunda mentoria. A segunda mentoria é uma mentoria em grupo, tá? Que é a mentoria para o alcance, a jornada do alcance, a melhor aposentadoria, sendo empreendedor e pare de perder dinheiro. Gente, por que eu dei esse nome para essa mentoria? Essa mentoria, ela nasceu do meu desespero em ver tanto empreendedor não sabendo o código de recolhimento, não sabendo formalizar seu negócio, indenizando o período e não contando para nada, literalmente jogando dinheiro no lixo. E aí eu botei esse nome na mentoria porque eu já vi isso acontecendo. Sem orientação nenhuma, o segurado vai lá e indeniza períodos, né? Achando que tá abafando, que vai contar, que vai resolver a vida e não vai, porque não fez isso de forma planejada. Então, gente, essa segunda mentoria é uma mentoria em grupo, né? Para quem quer aprender de uma vez por todas qual é a melhor forma de formalizar o seu negócio. De tirar ele do papel, mas tirar direito. Sem susto com o leão, com imposto de renda. Sem medo de crescer porque não sabe o que vai acontecer. Né? Planejando o crescimento de acordo com a sua possibilidade de formalização. Tá bom? E eu vou deixar o link, gente, na minha bio, tá? Para que vocês conheçam melhor. Tem lá explicadinho. E para os primeiros alunos, tanto da mentoria individual, estruture seu negócio e tire do papel em 5 semanas, tanto para a mentoria em grupo, tá? Alcance o melhor benefício de aposentadoria sendo empreendedor e pare de perder dinheiro, tanto para essa mentoria quanto para em grupo, tem bônus exclusivos para os primeiros alunos. Então, assim, são mais de 6 bônus, gente. É muito bônus. Eu tô até procurando aqui para ver se eu consigo falar com vocês. Vocês querem que eu fale dos bônus de cada mentoria para vocês compreenderem melhor? Ou vocês querem que eu fale das aulas propriamente dito? Como é que vai funcionar isso? O que vocês preferem, gente? Ó, achei aqui primeiro, vou falar primeiro dos módulos, tá? Para esclarecer para vocês. O módulo Construa a melhor aposentadoria sendo empreendedor e pare de perder dinheiro, a minha mentoria em grupo, ela tem o início da jornada, né, que é o módulo 1, como iniciar essa jornada. E aqui vai te situar total. O que é da onde vem seu benefício, quem paga ele, o que o governo te deve, quais são seus direitos, em que caminho você está, qual o cenário de aposentadoria possível para você, conforme o que você começou a contribuir. Ele te dá uma situada, porque eu sei que se você vem começando do zero, é muito novo esse mundo. Eu entendo que a formalização do negócio, ela pode ser chata, burocrática. É por isso que eu criei esse método para você conseguir, de forma tranquila, passo a passo, módulo a módulo, compreender as melhores formas de formalização e escolher a sua, tá? Então, esse módulo aqui é muito legal porque te situa. O módulo 2 continua te situando em 3 cenários possíveis que a gente tem de aposentadoria, tá? E eu falo também, aprofundo sobre a reforma, as regras de transição. O que você pode esperar? Como é que se calcula o benefício? Eu vou explicar o passo a passo do cálculo de cada uma das regras de transição. Como é que se dá isso? Para você conseguir olhar o teu histórico e identificar, né, ter uma noção de como isso vai dar lá na frente, tá? E aí você vai conseguir tomar as escolhas de alíquota que eu falei. Lembra que eu falei das alíquotas, dos impactos? É aqui que eu aprofundo esse assunto para você conseguir enxergar financeiramente no que isso vai dar no teu futuro. O módulo 3, gente, fala do caminho usual do empreendedor, né? Em que degrau dessa escada você está? Né? Eu consigo visualizar várias fases que o empreendedor pode estar. E às vezes, por você não estar conseguindo visualizar em que fase você está, é que você está errando. É que você não está conseguindo cliente. É que você está contribuindo, jogando dinheiro no lixo. Contribuindo de forma errada, tá? Então aqui a gente situa, eu trago também
situações práticas que eu vivi ano passado, situações em que o parcelamento do MEI foi benéfico para uns, mas não foi benéfico para outros que aderiram. Tá? Eu trago tudo isso de forma muito didática aqui. Eu até queria compartilhar um slide hoje, mas não consegui, gente. Alguém sabe como é que faz para compartilhar slide aqui? Me ensina, porque eu não sei fazer essas paradas, estou aprendendo. Me ensina aí, gente, quem é melhor que eu nisso. Não consegui compartilhar aqui no Instagram, tá? Então, lá no curso, lá na mentoria, eu consigo compartilhar, então fica muito mais visual para vocês entenderem, né? Então, se vocês gostaram dessa semana aqui, gente, a mentoria vai ser incrível para quem gostou da semana, tá? O módulo 4 eu trago também, falei do 3, né? Tá, quarto, eu trago as principais barreiras para o empreendedor se aposentar bem e como evitar ou como resolver se você já tá com aqueles problemas que a Maria e a Valentina, que eu falei nas lives anteriores, né, estão também, se embolaram também. Eu falo como você sair, pegar esse fiozinho ali do novelo, né, puxar e entender aonde isso pode dar, quais são as possibilidades. E também te falo como evitar, né, gente, daqui para frente, pra gente não se embolar mais, para fazer certo daqui para frente. Tá? Então, temas controvertidos para o empreendedor, casos da vivência prática, né? Cálculos, coisas que os cálculos previdenciários me fizeram enxergar, gente. Antes de fazer cálculo previdenciário, eu não enxergava isso, né? E eu vou compartilhar as principais coisas para vocês. E eu tenho certeza que até o módulo 4, gente, da mentoria Alcance o Melhor Benefício Sendo Empreendedor e Pare de Perder Dinheiro, eu tenho certeza que até o módulo 4 vocês vão se perguntar assim, maravilha, consegui identificar, consegui entender quais são as melhores escolhas para mim e lidar com as consequências dessas escolhas, né? Porque nós somos adultos, né, gente? Não tem passo de mágica. Tem a gente ter conhecimento e lidar com essa escolha que a gente vai tomar com base no nosso conhecimento, ok? Então aqui eu trago mais uma opção muito bacana para vocês. Vocês sabem, né, quem me acompanha aí há mais tempo, que o meu esposo, né, tô suspeita para falar dele, mas vou falar mesmo assim, @AtilaLeite, ele fala de investimentos no perfil dele. Então eu criei o módulo 5, que é o seguinte: e se minha aposentadoria no INSS não for suficiente? Vocês já param para se perguntar isso? Isabela, cheguei à conclusão que vocês sabem que pagar tributos é obrigatório. E eu mostrei o lado bom disso, né? Mostrei os perrengues, como se livrar dos problemas, as adversidades, mas mostrei também vários lados bons, tá, gente? A formalização é muito boa para quem quer crescer. Não consegue crescer quem não planeja sua formalização correta, tá? Não consegue crescer, não consegue prosperar e galgar maiores degraus aí no seu negócio, não consegue. Mas eu sou super a favor. Até o início aqui do meu Instagram eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Mas vou deixar para ele, porque ele vai ter mais bagagem, mais profundidade do que eu. Porque ele tem mais know-how na área do que eu para falar o módulo todinho, gente. Os melhores investimentos para aposentadoria. Só esse módulo aqui, gente, cada módulo separado já custa o valor da mentoria inteira, tá? Eu poderia cobrar o valor da mentoria por módulo, tá? Tranquilamente. Ó, falando nele, não morre mais. Acabei de falar de você, hein, Átila? Acabei de falar de você. Tô falando do módulo 5 da mentoria Jornada Alcance o Melhor Benefício de Aposentadoria Sendo Empreendedor e Pare de Perder Dinheiro. E nesse módulo, gente, é isso que eu falei. Ele vai ensinar para vocês as melhores formas de investimento para complementar aí no final da vida a renda de vocês, se vocês acharem que é necessário. Eu sempre acho que é necessário, porque quanto mais dinheiro, melhor, né? Vocês não têm dinheirofobia não, né, gente? Porque eu não tenho, não. Então, não tenho, tá? É verdade. Então, para fechar com chave de ouro, tá? Também trago para vocês os próximos passos, mas esse segredo é só para quem entrar na mentoria. Os próximos passos também estão aqui no módulo 5, que fazer daqui para frente, para você não ficar perdido aí, tá bom? Então, gente, essa é a mentoria em grupo
que eu desenhei com muito carinho, com base na minha vivência, com os empreendedores, com todas essas alíquotas, esses códigos possíveis, qual o melhor caminho mais saudável. Um método estruturado para você também fazer em 5 semanas, tá, gente? A minha sugestão é que você conclua a mentoria em 5 semanas e já consiga implementar no seu negócio. Mas deixa eu falar da mentoria individual agora, que vocês devem estar na dúvida também, né? Ah, gente, esqueci de falar dos bônus, né? Vou falar dos bônus então rapidinho. Gente, alguns bônus são só para os primeiros alunos, então corre lá. Você tem interesse, se identificou, gostou da semana gratuita, viu que você precisa mudar, melhorar, implementar isso para o seu negócio. Lembra, gente, que o tempo passa de qualquer jeito. Ele vai passar se você ficar assim. E ele vai passar se você botar a mão na massa e melhorar o que você precisa melhorar, tá? Então, se você se identificou, gostou, corre lá, faz sua inscrição. Você tem 7 dias para ver se você gosta, olhar por dentro das aulas. Eu vou colocar lá no primeiro módulo a forma que eu vou entregar isso para vocês. Vocês vão ver que vai ser bem bacana, bem interativo. Vocês vão ter bastante acesso a mim, tá? Eu sei que aqui, né, no Instagram, às vezes a corrida, eu não consigo responder todo mundo em tempo hábil, porque é muita coisa pra gente dar conta. Mas para os meus alunos, né, obviamente a gente cria uma prioridade, né, para que vocês consigam implementar isso no negócio de vocês o mais rápido possível. Mas vamos aos bônus. 1 hora de consultoria para identificação do que pode dar problema no seu CNIS. Então, eu vou marcar uma consultoria com você, né? Isso, lógico, isso tem um preço, né? Para quem não é meu aluno. Para você que é meu aluno, para os 3 primeiros alunos que se inscreverem na mentoria vão ganhar isso. Vai ser gratuito esse agendamento, esse atendimento. E eu vou olhar e vou apontar para você o que vai dar problema no seu CNIS. Grande parte dos CNIS, né, os extratos previdenciários, eles vêm com problema. Grande parte mesmo, assim, dos meus atendimentos, 95% veio com problema. É muito raro pegar um CNIS redondinho. E se ele tiver redondinho, eu vou dizer pra você, olha, tá redondinho, cuidado com isso que pode acontecer daqui pra frente. E se acontecer, como você vai resolver, tá? Então, isso vai ser de graça pros primeiros 3 alunos. 20% de desconto em qualquer serviço de cálculo de tempo de contribuição, cálculo de valor de aposentadoria, cálculo de valor de outro benefício, cálculo de carência, cálculo de pensão por morte. Se eu vier faltar, o que eu deixo para minha família? Tudo isso, 20% em qualquer serviço meu de cálculo que vocês encontram lá no meu site, tá? Ou falando aqui, né, no direct comigo. 30% de desconto na mentoria que o Átila vai lançar daqui a 1 mês e meio, tá? Sobre finanças. Aguardem. Quem entrar aqui comigo na minha mentoria vai ganhar automaticamente 30% de desconto na mentoria da próxima turma que o Átila vai lançar. 30% de desconto na mentoria individual, empreenda com sentido e estruture seu negócio em 5 semanas, tá? Então você entrou, Isabela, não sei qual que é melhor para mim. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais das aulas por dentro dela, né? Não sei qual é melhor para mim. Qual que eu entro? Você pode entrar nas duas. E uma vai dar desconto para outra, tá bom? Aí você vê, aproveita o desconto que for mais interessante no teu caso, tá bom? Vou dar uma aula gratuita, podia ser um curso inteiro, eu podia facilmente cobrar de vocês R$497, que é o que o pessoal está cobrando por aí, só para essa aula. Como criar a sua persona. Um guia definitivo para você criar a sua persona, tá? Poderia cobrar só nessa parte aí, facilmente, R$497, vou dar de graça. Para todos os alunos, esse aqui não tem o primeiro ou o segundo aluno, não. Esse aqui eu vou dar de presente para todos os alunos dessa turma, né? Se eu vier lançar outra turma esse ano, pode ser que eu não dê esse bônus. Quinto bônus. Como saber sua hora, como calcular a sua hora como autônomo. Gente, quanto custa a hora do seu trabalho? Eu vou dar uma aula. Isso aqui também dava facilmente um curso, tá? A parte, pago, tá? E tô dando de graça para vocês, para essa turma.
Sexto bônus, passo a passo para você conseguir separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, para você conseguir separar as finanças da sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Estou dando de graça uma aula só sobre isso. E o sétimo bônus, outros benefícios, né, que os autônomos, que os empreendedores fazem jus no INSS, como requerer, requisito, tudo atualizado 2022 para vocês. Esses são os bônus da minha mentoria em grupo, tá? Alcance o melhor benefício de aposentadoria sendo empreendedor e pare de perder dinheiro. Gostaram, gente? Só os bônus já dá uma alegria no coração, né, gente? Só os bônus. Os módulos coloquei aqui para vocês, mas vocês também vão poder ver no link da minha bio daqui a pouquinho, tá? Vamos falar da mentoria individual? Como é que a gente estrutura um negócio só em 5 semanas, Isabela? Deixa eu pegar minha colinha aqui para falar com vocês o por dentro das aulas. São 5 módulos também. Vocês vão ver, gente, que eu penso muito no lado de vocês. Tempo é dinheiro. Se você quer empreender e quer ter sucesso, você precisa otimizar o teu tempo, assim como você precisa otimizar o seu dinheiro. Então, o que adianta eu ficar enchendo de teoria, tá? Adoro estudar, adoro ler livros mais densos, mas a gente precisa de prática. A gente precisa botar um negócio para rodar na prática, tá? Cadê, gente? Achei. Gente, a mentoria individual, infelizmente, só vou poder abrir 3 vagas, tá? Então... E outra coisa, vocês vão olhar lá a mentoria, vão estudar mais um pouquinho, né? Pra ver se tá na fase de vocês. Mas para entrar pra mentoria, para essa individual, vocês precisam passar por uma aplicação, um formulário de aplicação. Vocês vão me solicitar pelo WhatsApp. No link lá da minha bio tá tudo explicadinho também, tá, gente? Mas vocês vão me solicitar pelo WhatsApp. E aí eu vou dar o feedback para vocês, com muito respeito, com muito carinho, se dá para você ou não, de acordo com o seu perfil atual, com o seu perfil comportamental, para ver se esse processo vai funcionar com você ou não. Por quê? Porque nem todo mundo tá na fase para entrar nessa mentoria. Depende muito do teu... Não é nem da tua experiência, não, tá? Mas é da tua maturidade, tá? Profissional, da tua maturidade para empreender, do teu nível de vontade, de desejo. Então, e eu quero que saiam realmente, que os meus mentorandos saiam realmente satisfeitos, tá? Que eles saiam realmente com resultados, com transformações fáticas ali na vida deles. Então não adianta entrar por entrar, gastar dinheiro por gastar. Vocês vão fazer, né? Quem tiver o desejo, me solicita primeiro, tá? O formulário, ou aqui no direct, ou no meu WhatsApp, que tá logo abaixo do videozinho explicativo do curso, da mentoria. E aí, depois do meu feedback, eu vou escolher os 3, tá? Alunos que eu vou conseguir atender nas próximas 5 semanas, tá bom? Mas vamos a elas. Primeiro, você vai identificar a sua verdade. Você vai conseguir se autoconhecer. É engraçado que aqui a gente fala tudo pro negócio, mas tudo que você faz aqui, você vai poder usar pra tua vida pessoal também, porque você vai aprender a olhar para você de um jeito que você nunca olhou antes, tá? Através de exercícios e ferramentas práticas. E muito ali que você vai conseguir materializar e olhar para dentro para fazer suas escolhas. Você vai ver que o módulo 1 vai te dar muita clareza de onde você está nessa caminhada, de por que você vai escolher um caminho ou outro, do que você está fazendo hoje, por que você toma essas decisões que você toma hoje, tá? O que você precisa lapidar, o que você precisa trabalhar e por que você precisa mudar ou não aquelas aptidões. O módulo 2 vai ser a avaliação do que empreender, ou a reavaliação se você já tem um negócio. Então você vai olhar se aquilo realmente faz sentido para você, ou se aquele serviço ou aquele produto podem melhorar, podem se aprimorar, tá? Vai ter um exercício, o módulo 2 totalmente prático. O módulo 1 tem exercício prático, 3, o 4, o 5, todos têm exercício prático. Mas o módulo 2, ele é completamente prático. A aula já é o exercício em si, tá?
Módulo 3, você vai partir para o terceiro passo, que é olhar, né, com quem eu vou me relacionar, quem é o meu cliente ideal, como é que eu crio essa persona, como é que eu delimito isso. E no módulo 5, você vai entender e escolher ali, delimitar, vou te ajudar a construir o tamanho da tua entrega, tá? No módulo 5, você vai ter, ao longo dessas 4 semanas anteriores, você vai ter ali um momento e vai conseguir colocar dentro de pilares essenciais para que seu negócio funcione a visão geral da estrutura do teu negócio. Pronto, na quinta semana, tá? E depois também eu vou ter, sempre no quinto módulo eu dou os próximos passos para você não ficar perdido dali para frente, sem, né, o meu acompanhamento tão de pertinho. Lógico que você sempre vai ter ali meu Instagram, meu WhatsApp, mas, né, não vai ser uma mentoria todos os dias, né? Você precisa seguir sozinho, e para você ter essa maturidade de seguir sozinho, eu te dou os próximos passos também para você não ficar ali ao relento, tá bom? Tem também, gente, para os primeiros clientes também vai ter bônus. Vai ter bônus dos primeiros. No caso, né? No caso, eu só consigo colocar esse bônus aqui para os primeiros 2 aceitos, porque são só 3. Que vai ser o seguinte, gente. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade na comunicação com o cliente. E uma das formas de comunicar é usando aqui o Instagram, né? Vocês sabem que eu não tenho escritório físico, meu escritório é digital. Eventualmente, eu utilizo um coworking para, quando é muito necessário, tratar pessoalmente com alguém. Mas até por conta de coronavírus, deslocamento, gasolina tá cara, eu proponho sempre aqui o máximo possível ser digital. Essa é a minha cara, é o meu negócio. Entendo quem gosta diferente, também tem que correr atrás se gosta diferente, mas eu gosto assim. E aí, vocês vão ter como primeiro bônus 10 copies escritas por mim, Isabela, direto, personalizado para o negócio de vocês. E eu vou ensinar vocês a fazer dessas copies diversos desdobramentos para que elas virem 20, 30, 40 copies, tá? Para que vocês tenham aí o marketing aí com o público de vocês. Eu ensino vocês isso no bônus 1 para os 2 primeiros só inscritos, tá? Não é para todo mundo. Segundo bônus, 20% de desconto em qualquer serviço de cálculo previdenciário, tá? No ano de 2022, tá? Então, se você quiser entrar nessa mentoria agora e mês que vem contratar um cálculo, tá valendo, eu te dou os 20% de desconto, tá bom? 30%, terceiro bônus. 30% de desconto na mentoria de finanças do Átila, tá? Se você entrar só nessa mentoria aqui, não entrar na outra, você tem 30% na mentoria do Átila, que é para você organizar de uma vez por todas as suas finanças, mas lá no Instagram dele ele vai falar mais para vocês. Quarto bônus, 30% de desconto na mentoria Jornada Alcança o Melhor Benefício de Aposentadoria. Então, se você está com interesse em uma, né, você avalia se a outra também não é para você, porque uma dá desconto para a outra, tá bom? Quinto passo. Uma aula, aqui, gente, mesmo se você não entrar na mentoria dele, tá? Uma aula de finanças com o Átila. Ele poderia facilmente cobrar numa sessão, né, R$200 aí, para fazer essa aula com você, tá? Mas se for meu aluno dessa mentoria individual, vai ter uma sessão gratuita com um consultor de finanças, tá bom? Para ajudar aí, porque é uma parte essencial do seu negócio também. Então, eu vejo como necessário, então eu fiz essa parceria com ele, tá? Para todos os alunos, tá? Quinto passo. Não, sexto bônus. Passo a passo, uma aula, essa é comigo, gente. Passo a passo para você sair das dívidas do zero. Para você que está embolado, para você que usa muito cartão de crédito indevidamente, para você que quer começar o seu negócio separando pessoa física e pessoa jurídica. Então, eu te ensino nessa aula bônus, poderia também ser um curso à parte, tranquilamente. O passo a passo mesmo, do zero, para você pegar, e eu te pego pela mão, olha, faz isso.
depois você faz isso, depois você faz isso, se sua situação for X. Ou você vai fazer isso, se a sua situação estiver em Y. Tá, gente? É muito bacana essa aula, muito bacana mesmo. Essa aula aqui, gente, vai ver curso de finanças por aí, vai ver preço. Vejam o preço de curso de consultor de finanças por aí, veja o preço. Consulta por aí. Eu só vejo curso de 997. Curso bom, sabe? De gente boa, né? Não é de qualquer um, né? De gente boa, de especialistas. 997. Eu tô te dando de graça isso do bônus da minha mentoria individual, tá? Então, deem valor, porque esse bônus aqui, ele custa 997. Eu tô dando de graça pra vocês. E o sétimo e último bônus é também, assim como tem no bônus lá da mentoria em grupo, alcance o melhor benefício sendo empreendedor e pare de perder dinheiro, tem nessa mentoria aqui também. Os benefícios do INSS atualizados para empreendedores em 2022. Requisitos, quanto que como é que faz, tá? Tudo direitinho, uma aula exclusiva para vocês também. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, eu deixei o WhatsApp lá no link da bio, tá? Para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês sobre essas duas mentorias. Eu sei que só de ler aqui a aula delas vocês já devem ter aprendido, gente. Vocês já vão conseguir implementar no negócio de vocês. Só de eu ler, assim, a base das aulas delas. Mas, se for para você, se você se identificou com essa semana aqui gratuita, vai ser um prazer ter um contato ainda mais aproximado com você e te vejo dentro da plataforma. Lembrando que as duas mentorias têm 7 dias, tá? De garantia, explico isso melhor dentro da plataforma quando você for meu aluno. Te espero lá, vai ser um prazer a gente ter esse contato mais próximo e trocar essa energia aí, né, de negócios, essas experiências de forma mais personalizada, tá bom? É isso, gente. A semana do empreendedor com o melhor benefício acabou. Já tô com saudade. Volta lá na primeira aula. Vou deixar mais alguns diazinhos, mas a qualquer momento eu vou tirar do ar e vou tirar junto o meu carrinho, tá? Vou fechar o carrinho das mentorias e vou tirar as mentorias do ar ao mesmo tempo. Não sei o dia certo ainda, não tem dia certo ainda, mas vai ser nos próximos dias, tá? Talvez eu deixe aí nos próximos 2, 3 dias aberto, tá bom? Um abraço e até lá, gente. Aguardo vocês.